Olá você, boa noite. Está no ar mais uma edição do Bitcoin News, trazendo o resumo dos fatos, com reportagens, entrevistas e o resumo das principais notícias do dia. Quer saber mais informações? Acesse bitcointv.com.br e também nos siga através de nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e também em nosso canal do YouTube. É só procurar por Bitcoin TV. E o primeiro caso de coronavírus no Rio Grande do Sul foi confirmado nesta terça-feira. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Campolim, a doença atingiu um homem de 60 anos. Ele apresentou sintomas há algumas semanas quando retornou no dia 23 de fevereiro da Itália, país que é considerado o segundo na lista com maior número de infecções e óbitos no mundo, atrás apenas da China, onde o patógeno veio a surgir. Agora o Rio Grande do Sul deve passar ao nível 1 do plano de contingenciamento e vai permanecer assim até que haja 100 casos confirmados dispersos no estado, ou quando o índice de letalidade mundial ultrapassar a casa de 3%. Entre as ações previstas estão a disponibilização de 30 leitos de enfermaria em cada macro-região de saúde e 30 leitos de UTI em hospitais de referência. A Bitcoin TV continua trazendo informações sobre o coronavírus através de nossa série, que traz informações e depoimentos de brasileiros que moram no exterior e relatam sobre como está o comportamento das pessoas em relação à doença ou até mesmo como está inserida a doença nessas sociedades. No programa de hoje teremos a participação especial do preparador físico do América de Cali, Rodrigo Poleto, que mora na Colômbia. Ele viajou para o Chile e nos traz relatos de como ele está vivenciando e analisando os comentários que as pessoas fazem nessas regiões sobre o coronavírus. Olá, aqui quem fala é o Rodrigo Poleto, preparador físico do América de Cali. Estou vivendo em Cali, na Colômbia. E por aqui não tivemos nenhum caso ainda do coronavírus, só que agora a gente está participando da Libertadores, estamos chegando aqui no Chile, em Santiago, e aqui teve 8 casos aqui no Chile. Então nós fomos informados para todos usarem a máscara, chegando aqui no Chile, como uma precaução para não ter algum sintoma do coronavírus. Também preenchemos formulários, se alguma coisa acontece, a gente passa mal, ter febre, alguma coisa assim, a gente tem que informar. Então essas são as coisas que estão acontecendo, já que estou morando fora do Brasil e informando sobre os casos de coronavírus. Um grande abraço a todos. E em relação à situação do coronavírus aqui em Caxias do Sul, nosso município registrou mais 2 casos suspeitos do coronavírus. Um deles é uma criança que reside na Espanha e veio a visitar a família na cidade. O outro é um homem que viajou a Paris e Londres. Os 2 últimos suspeitos divulgados, um vindo do Japão e o outro da Itália, já foram descartados. Na próxima quinta-feira, a partir das 6h30 da tarde, acontece no plenário da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul audiência pública para tratar dos avanços e perspectivas do transporte público e mobilidade urbana aqui na cidade. A condução da reunião caberá à Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação. O objetivo é buscar esclarecimentos sobre o aumento da tarifa, gratuidades e entender os rumos do transporte coletivo. Já o novo edital prevê a prestação de serviços até maio de 2030. O edital licitatório se encontra suspenso e fica o convite para a participação de toda a comunidade caxiense. E a Bitcoin TV, dentro do programa Conexão, traz sempre variedades e reportagens e entrevistas fantásticas. Agora preste atenção nessa. Você sabia que o cérebro veio sem manual? Isto mesmo, e cada um de nós tem de ensinar ele a se desenvolver e aprender todos os dias.
Isto será tema de uma palestra que será ministrada num curso chamado Programação Neurolinguística na Prática. Quem nos concedeu a entrevista foi o ministrante, ele, o professor Rogério Castilho. Preste atenção em trecho desta entrevista. Como você colocou aí, os eletrônicos, os elétricos, etc., todos eles têm manual que foram criados pelo cérebro humano. Mas o próprio cérebro não tem. Ele criou para os outros, mas não criou para si. E aí como é que faz? A gente vai fazendo por experimentação, tentativa e erro. Faz aquilo, dá certo, a gente continua, faz aquilo, não dá tão certo, a gente para. Agora, se a gente souber como o cérebro funciona, é óbvio, temos a possibilidade de usá-lo com mais eficiência e com mais inteligência. Existem alguns neuromitos, alguns mitos acerca do cérebro. Um dos mais famosos é que usaríamos apenas 10% do cérebro. Isso não é verdade. A gente usa 100% dele todo o tempo, inclusive quando está dormindo. O cérebro só para quando a gente morre. Nenhuma pessoa em coma, o cérebro ainda está ativo ali. A questão é que, como a gente não sabe usar, a gente usa de uma maneira muito pobre. A gente tem... O seu cérebro aprende o tempo todo. E eu tenho uma má notícia para você. Se tu não disseres o que é para ele aprender, ele aprende qualquer coisa. Como a gente aprendeu a ter medo de escuro, a ter medo de altura, a ter medo, quando criança, do bicho-papão. Aí a gente cresce e o bicho-papão muda de nome. Quando a gente cresce, a gente não tem medo do bicho-papão, a gente tem medo do boleto. Que é o bicho-papão do adulto. Gostei dessa. Então, olha só, esse mesmo cérebro que aprendeu a ter medo de escuro, a ter medo de barulho, a ter medo de bicho-papão, é um cérebro que aprendeu também a falar, a ler, a escrever, a desenhar, a criar. Ou seja, se direcionarmos, olha, eu quero aprender a isto, e eu aprender a aprender, eu posso aprender qualquer coisa, bem rápido. E vamos agora falar sobre finanças, sobre este manual cerebral das finanças com ele, o nosso coach financeiro Natanael Buogo. É com você. Você consegue enxergar suas finanças no detalhe? Sou o coach financeiro Natanael Buogo da Inteligência Aplicada e esse é o assunto de hoje. Essa prática permite que suas decisões sejam mais assertivas e uma das formas de conseguir isso é aprender a diagnosticar. Vou te dar 3 dicas importantes. Primeiro, faça o levantamento de todas as suas receitas e despesas. Segundo, você precisa saber se deve, quanto deve e para quem deve. Terceiro, descubra quais fatores te levaram a esta situação. Encarar a realidade e saber como está o estado atual das finanças é imprescindível para dar o passo seguinte. Quer mudar suas finanças em 2020? Entre em contato. E vamos agora aos assuntos do esporte. Jogador do Caxias, Tilica, sofre ato de racismo em Ijuí. Reportagem de Ivan Sgaraboto. O Caxias ganhou do São Luís pelo placar de 2-1 na noite desta segunda-feira no estádio 19 de outubro em Ijuí. Os gols foram marcados por Bruno Ré e Diogo Oliveira. Mas o fato lamentável ocorreu aos 39 minutos do segundo tempo, quando a partida foi interrompida, após o atleta Tilica ser alvo de injúrias raciais. Após o fato, a polícia acabou sendo chamada. A partida foi retomada 6 minutos depois. O confronto terminou com a vitória grená por 2-1. O próximo confronto do Caxias será diante do Novo Hamburgo no dia 15 de março, às 5 horas, no Estádio Centenário. Marcelo Carné diz que uma vitória poderá mudar completamente a chave na temporada. É reportagem do Juventude com Ivan Sgaraboto. O goleiro Marcelo Carné acredita que um resultado positivo na noite desta quarta-feira, diante do América, do Rio Grande do Norte, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Jacone, vai mudar a chave na temporada. Durante a coletiva em que estive acompanhando, o atleta relembrou que no ano passado, em um jogo contra o América Mineiro, pela Copa do Brasil, essa situação mudou.
Uma vitória nessa quarta-feira irá dar mais confiança para os atletas. Lembrando que Juventude e América se enfrentam nessa quarta-feira a partir das 7h15 da noite no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil, com transmissão da TV Papo by Bitcom. E vamos agora ouvir atentamente o comentário dele, Marcos Vaz, trazendo informações da dupla Caju. É com você. Muito boa noite, Edinho Soares, amigos e parceiros da Bitcom TV. Gostaria de, nesse momento, nesse comentário, falar sobre a excelente campanha que o Caxias está fazendo no Campeonato Gaúcho de Futebol. Até vou falar, mas infelizmente tem um assunto que sobrepõe, né, que está no topo das pautas do jornalismo esportivo aqui do Rio Grande do Sul, que foi o atacante Tilica sendo vítima de injúrias raciais no jogo de ontem, lá em Juí, no 19 de outubro. É lamentável, é repugnante, mas as coisas continuam acontecendo nesse sentido. Não são poucos os exemplos negativos, diga-se de passagem, inclusive, mas estão aí, né? Novamente estão aí. E a sociedade quer uma punição agora para quem? Para o São Luís de Juí. O São Luís de Juí, como instituição, como clube de futebol, não é racista, tenho certeza disso. Esse é um fato isolado que acontece com a conduta, repito, repugnante, bandida de alguns torcedores, que se acham no direito de, diante de um time limitado, que não tem resultado de campo, atirar nas costas do adversário, que é superior, no caso o Caxias ontem. Se acha no direito de ir para dentro de um estádio de futebol e lá ter qualquer tipo de conduta. E não é bem assim. Isso tem que cessar, né? Tem que parar. O torcedor tem que entender que tudo bem, paga ingresso, vai para dentro de um estádio de futebol, mas nem tudo ele pode fazer em termos de comportamento, de conduta. É claro que nós estamos falando de futebol, em que muitas vezes a emoção toma parte, né? Tira parte e sobrepõe também a razão. Tomara que a federação, o próprio São Luís, que o TJD possa achar os culpados disso, né? Responsabilizar essas pessoas e tomar uma atitude justa, né? Eu, por exemplo, assim, não vejo muito condenar o São Luís de Juí. Afinal de contas, tem muita coisa que acontece e que foge do controle dos dirigentes. Então, não sei, pode ser que punir o São Luís seja uma situação exemplar, assim, né, que sirva de exemplo, mas, por outro lado, pode ser injusta com o clube, que não é, repito, não é. Alguns são racistas, o clube não é racista e acredito que a maioria da torcida do São Luís não é racista. Dentro de campo, o Caxias faz uma grande campanha, está ratificando isso a cada rodada e tenho já reiterado de que o Caxias é o melhor time do Campeonato Gaúcho até aqui de 2020. Para mim, sem medo de errar. Se o Caxias vai ser campeão gaúcho, bom, o tempo vai dizer, lá adiante vai dizer. Já é vice-campeão, no mínimo vice-campeão. E se for campeão gaúcho, para mim não vai ter nenhum tipo de surpresa, porque realmente os números da campanha, o rendimento, a produção do time do Caxias respaldam isso. Amanhã tem o Juventude em campo, Copa do Brasil. Nós vamos falar mais amanhã a respeito disso, mas o Juventude, depois de 3, 4 dias após a derrota para o São José pelo Campeonato Gaúcho, e o desdobramento da rodada, em que coloca o Juventude na zona do rebaixamento da competição, na tabela geral, o Juventude tem a Copa do Brasil como desafio. E como nós sabemos, e todos sabem, que o futebol é feito de resultados positivos, bom, ganhar do América de Natal vai ser muito bom para o Juventude, sob o ponto de vista da sequência da temporada, reflexos bons, depois tem a Aimoré pelo Campeonato Gaúcho, em que o Juventude precisa ganhar, significa a possibilidade de viabilizar o segundo jogo contra o América lá em Natal e significa abrir a possibilidade de avançar na Copa do Brasil. Então é um pacote bom, mas os jogadores vão precisar melhorar o seu rendimento, vão precisar melhorar a sua produção exatamente para reverter esse quadro negativo que neste momento vive o Juventude. Eu fico por aqui.
E o Bitcoin News fica por aqui, mas você pode seguir mais informações acessando bitcointv.com.br ou ainda nos seguindo através de nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e em nosso canal do YouTube. Basta procurar por Bitcoin TV. Eu desejo a você uma boa noite e até amanhã.